O pedreiro milionário entrou no evento VIP, ainda vestindo suas roupas de obra, marcadas por poeira seca e manchas que contavam histórias de trabalho pesado. A luz dourada, refletida nos lustres de cristal, destacou ainda mais o contraste entre ele e o ambiente elegante, fazendo alguns convidados silenciarem por um instante. O salão era imenso, decorado com requinte que beirava o exagero. Arranjos florais brancos ocupavam pedestais de mármore. Cortinas de veludo bordô emolduravam janelas altas que revelavam a cidade iluminada lá embaixo. O piso de porcelanato refletia as silhuetas impecáveis dos presentes como um espelho polido. Ao fundo, uma orquestra de cordas tocava uma melodia suave, quase imperceptível, mas que preenchia cada espaço vazio com sofisticação. Ele parou por alguns segundos junto à entrada, os olhos percorrendo o ambiente com calma. Suas botas gastas, cobertas por uma fina camada de cimento seco, contrastavam brutalmente com os sapatos italianos de couro envernizado que desfilavam pelo salão. A camisa xadrez desbotada, com as mangas dobradas até os cotovelos, exibia marcas de suor e trabalho. As calças jeans surradas tinham manchas de tinta que nenhuma lavagem conseguiria remover completamente. Os primeiros olhares vieram rápidos. Uma mulher de vestido longo prateado, segurando uma taça de champanhe, franziu a testa e cutucou discretamente o acompanhante ao lado. O homem, de terno azul marinho perfeitamente cortado, ergueu uma sobrancelha e virou o rosto, como se a simples visão fosse capaz de contaminar o ambiente. Outros convidados começaram a perceber a presença deslocada. As conversas não cessaram, mas perderam fluidez. Risos antes soltos agora pareciam forçados, como se todos estivessem conscientes de uma anomalia no cenário. O pedreiro milionário avançou. Seus passos eram firmes, mas sem pressa. Ele não desviava o olhar de ninguém, mas tampouco o sustentava por tempo suficiente para parecer desafiador. Havia uma serenidade estranha em seus movimentos, uma espécie de familiaridade com o desconforto alheio. Como se já tivesse atravessado muitos salões hostis antes daquele. Um garçom jovem, de colete preto impecável e gravata borboleta, aproximou-se com uma bandeja de canapés. Ele ofereceu a 2 casais próximos, que aceitaram com sorrisos educados. Mas, quando chegou perto do pedreiro milionário, hesitou. A bandeja tremeu levemente em suas mãos. Ele estendeu os braços, mas seu rosto revelava uma mistura de confusão e constrangimento. O pedreiro milionário pegou um dos canapés com delicadeza. Agradeceu com um leve aceno de cabeça. O garçom afastou-se rapidamente, lançando olhares furtivos por sobre o ombro. Mais à frente, um grupo de executivos conversava animadamente sobre negócios. Usavam relógios que valiam mais que carros, gravatas de seda com abotoaduras de ouro. Quando o pedreiro milionário passou próximo, um deles interrompeu a frase no meio. Os outros viraram-se quase em sincronia. Um deles, de cabelos grisalhos penteados para trás, estreitou os olhos. Não disse nada, mas seu olhar percorreu cada detalhe das roupas sujas, das mãos calejadas, das unhas escurecidas por resíduos de cimento. Quando seus olhos finalmente encontraram os do pedreiro milionário, desviou rapidamente, como se tivesse sido pego em flagrante. O pedreiro milionário continuou caminhando. Passou por mesas cobertas com toalhas brancas impecáveis, onde garrafas de vinho francês descansavam em baldes de prata. Atravessou pequenos grupos de empresários que gesticulavam enquanto falavam sobre investimentos, aquisições, viagens internacionais. Ninguém o cumprimentou. Ninguém ofereceu um sorriso. Ele era tratado como uma sombra indesejada, algo que não deveria estar ali, mas que, por algum erro administrativo, conseguira entrar. Uma mulher de vestido vermelho, com colar de pérolas que refletia a luz dos lustres, aproximou-se de uma amiga e cochichou algo no ouvido. As duas riram baixo, cobrindo a boca com as mãos enluvadas. Seus olhares, porém, não se desviaram do pedreiro milionário. Elas o acompanhavam com expressões de divertimento malicioso, como quem assiste a um espetáculo constrangedor. Ele parou diante de uma janela alta. Lá fora, a cidade brilhava com milhões de luzes. Arranha-céus se erguiam como monumentos ao progresso, ao dinheiro, ao poder.
Ele ficou ali por um momento, as mãos nos bolsos, o olhar perdido na imensidão iluminada. Não parecia incomodado. Não parecia ansioso. Havia uma quietude quase perturbadora em sua postura, como se estivesse acostumado a ser observado, julgado, rejeitado. Atrás dele, os cochichos se intensificaram. Um homem de barba aparada e óculos de grife comentou em voz baixa com o acompanhante: "Como alguém assim conseguiu entrar aqui?" O outro deu de ombros, mas seu sorriso sarcástico dizia tudo. Não era uma pergunta sincera. Era uma afirmação disfarçada de indignação. O pedreiro milionário virou-se e caminhou em direção ao bar. O barman, um senhor de meia idade com uniforme impecável, limpava taças de cristal com um pano branco. Quando viu o pedreiro milionário se aproximando, parou o que fazia. Seus olhos percorreram as roupas sujas, as botas manchadas, as mãos ásperas. Ele não disse nada, mas seu rosto endureceu. Colocou a taça no balcão com um pouco mais de força do que o necessário. "Boa noite", disse o pedreiro milionário, a voz calma e grave. O barman não respondeu de imediato. Olhou ao redor como se procurasse alguém que pudesse intervir. Quando percebeu que estava sozinho, assentiu secamente. "O que deseja?" "Um uísque, sem gelo." O barman hesitou. Pegou uma garrafa de uísque comum, não uma das etiquetas premium alinhadas na prateleira de trás. Serviu uma dose mínima. Empurrou o copo pelo balcão sem olhar nos olhos. O pedreiro milionário pegou o copo, agradeceu novamente. O barman já havia voltado a limpar as taças, como se a interação não tivesse acontecido. Ele tomou um gole pequeno, deixou o líquido queimar suavemente a garganta. Ao seu lado, uma mulher loira de vestido azul marinho conversava com um acompanhante. Ela lançou um olhar de soslaio, franziu o nariz levemente e afastou-se alguns passos, puxando o acompanhante pelo braço. Não disse nada, mas o gesto foi eloquente. O pedreiro milionário não reagiu. Apenas tomou outro gole. Um segurança apareceu na entrada do salão. Alto, de terno preto justo, fone de ouvido discreto na orelha. Ele fez um sinal para outro colega do outro lado do ambiente. Os dois começaram a observar o pedreiro milionário com atenção renovada. Não se aproximaram, mas suas posturas mudaram. Cruzaram os braços, mantiveram os olhares fixos. Estavam prontos para agir. O pedreiro milionário terminou o uísque, colocou o copo vazio no balcão. Virou-se e caminhou em direção ao centro do salão, onde uma pequena pista de dança estava vazia. A orquestra tocava uma valsa suave. Casais conversavam em pequenos grupos ao redor. Ninguém dançava. O ambiente era mais para exibição do que para celebração. Ele parou ali, no centro, sozinho. Não olhava para ninguém em particular, mas sua presença era impossível de ignorar. Era como uma mancha em uma tela perfeita. Um elemento que não pertencia, que desafiava a harmonia cuidadosamente construída. Os olhares se multiplicaram. As conversas diminuíram ainda mais. Alguns convidados começaram a trocar palavras sussurradas, apontando discretamente na direção dele. Uma mulher de cabelos presos em coque elegante levou a mão ao peito, como se estivesse escandalizada. Um homem de bigode fino balançou a cabeça, incrédulo. O pedreiro milionário respirou fundo. Seus olhos percorreram o salão uma última vez. Havia ali dezenas de pessoas, todas vestidas com o melhor que o dinheiro podia comprar. Todas confiantes em seus lugares, em seus papéis, em suas identidades cuidadosamente construídas. Nenhuma delas sabia quem ele realmente era. Nenhuma delas imaginava o que estava prestes a acontecer. Os minutos se arrastavam com uma lentidão quase cruel. O pedreiro milionário permanecia no centro do salão, imóvel, como uma estátua fora de lugar em uma galeria de arte moderna. A orquestra continuava tocando, mas a música parecia ter perdido força, abafada pelo peso dos olhares que convergiam sobre ele. Não havia mais disfarces. As pessoas não tentavam mais esconder o incômodo. Observavam-no abertamente, sem pudor, como se ele fosse uma curiosidade mórbida que exigia atenção. Um homem de meia idade, barriga proeminente mal disfarçada pelo terno sob medida, aproximou-se de um dos seguranças. Ele apontou discretamente na direção do pedreiro milionário, disse algo que não pôde ser ouvido à distância. O segurança assentiu,
Ajustou o fone de ouvido e começou a caminhar lentamente pelo perímetro do salão, mantendo os olhos fixos no alvo. Não havia pressa em seus movimentos, mas havia intenção. Era uma aproximação calculada de quem sabia que o tempo estava ao seu lado. O pedreiro milionário percebeu. Virou levemente a cabeça. Acompanhou o movimento do segurança com o canto dos olhos. Não demonstrou preocupação. Não acelerou os passos nem procurou uma saída. Apenas continuou ali, respirando devagar, como se estivesse meditando em meio ao caos silencioso que se formava ao seu redor. Uma mulher de vestido dourado, com joias que brilhavam sob a luz dos lustres, aproximou-se de um grupo de amigas. Ela falava em voz baixa, mas suas expressões faciais eram eloquentes. Erguia as sobrancelhas, balançava a cabeça, gesticulava com as mãos de forma dramática. As outras mulheres respondiam com expressões de choque e diversão. Uma delas levou a mão à boca, como se estivesse tentando conter uma risada. Outra revirou os olhos, como se dissesse: "Isso não pode ser verdade." O pedreiro milionário caminhou até uma das mesas laterais, onde havia uma exposição de fotografias emolduradas. Eram imagens do próprio evento em edições anteriores. Empresários apertando mãos, brindes com taças erguidas, sorrisos brancos e perfeitos. Ele parou diante de uma foto maior que mostrava um homem de terno cinza recebendo um troféu de cristal. Observou a imagem por alguns segundos, a cabeça levemente inclinada, como se estivesse estudando cada detalhe. 2 homens passaram atrás dele. Um deles, alto e magro, de óculos de armação fina, cochichou para o colega: "Deve ter se perdido. Provavelmente veio fazer algum reparo e entrou no salão errado." O outro, mais baixo e robusto, riu baixo. "Ou é algum tipo de protesto. Essas pessoas adoram causar cena." O pedreiro milionário não se virou, não reagiu. Continuou observando a fotografia, as mãos entrelaçadas nas costas. Suas botas manchadas de cimento contrastavam brutalmente com o piso reluzente. Uma pequena trilha de poeira seca marcava o caminho que ele havia percorrido, como migalhas de pão em um conto de fadas invertido. Uma anfitriã do evento, mulher de meia-idade com cabelos loiros impecavelmente arrumados e um vestido preto elegante, aproximou-se com passos decididos. Ela trazia uma prancheta na mão e um sorriso profissional no rosto, mas seus olhos denunciavam irritação. Parou ao lado do pedreiro milionário, mantendo uma distância polida, mas estratégica. "Boa noite", ela disse, a voz firme e educada, mas com uma frieza que cortava o ar. "Posso ajudá-lo com alguma coisa?" O pedreiro milionário virou-se lentamente. Olhou para ela com calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. "Boa noite", respondeu com a mesma tranquilidade de antes. A anfitriã esperou por mais, mas ele não acrescentou nada. O silêncio se estendeu por alguns segundos desconfortáveis. Ela ajustou a prancheta contra o peito, o sorriso ficando cada vez mais tenso. "Este é um evento privado", continuou, a voz agora um pouco mais alta, certamente para que outros pudessem ouvir. "Com lista de convidados. O senhor está na lista?" Ele não respondeu de imediato. Seus olhos percorreram o salão novamente, como se estivesse avaliando algo invisível para os outros. Então, voltou o olhar para a anfitriã. "Estou." A resposta foi simples, direta, mas carregada de uma confiança que a pegou de surpresa. Ela piscou algumas vezes, consultou a prancheta rapidamente, passou os dedos pela lista de nomes impressa. "Qual é o seu nome?" Ele não respondeu. Apenas sustentou o olhar, tranquilo, imperturbável. A anfitriã sentiu o desconforto crescer. Ao redor, mais pessoas começaram a prestar atenção na interação. As conversas diminuíram ainda mais. Alguns convidados se aproximaram discretamente, fingindo interesse em outras coisas, mas claramente atentos ao que estava acontecendo. "Senhor", a anfitriã insistiu, a paciência começando a se esgotar. "Preciso confirmar seu nome na lista. Caso contrário, vou ter que pedir que se retire." O pedreiro milionário deu um passo para trás, como se estivesse concedendo espaço, mas não disse nada. A anfitriã sentiu o sangue subir ao rosto. Ela olhou ao redor, procurando apoio, e encontrou os olhares de vários convidados fixos nela, esperando que ela resolvesse a situação.
O peso da expectativa era palpável. Ela virou-se e fez um sinal para um dos seguranças. O segurança, que havia sido alertado anteriormente, aproximou-se com passos firmes. Era um homem robusto, de ombros largos, com uma presença que intimidava naturalmente. Ele parou ao lado da anfitriã, cruzou os braços e olhou para o pedreiro milionário de cima a baixo. Algum problema aqui? A anfitriã explicou rapidamente, mantendo o tom profissional. Este senhor não confirma se está na lista de convidados. O segurança assentiu, virou-se para o pedreiro milionário. O senhor pode me mostrar seu convite? O pedreiro milionário não se moveu. Não levou a mão ao bolso, não procurou por nada. Apenas continuou ali, de pé, as mãos ao lado do corpo, respirando devagar. O silêncio que se formou era pesado, quase sufocante. O segurança deu um passo à frente. Senhor, preciso que o senhor colabore. Se não tiver um convite, vou ter que escoltá-lo para fora. Alguns convidados começaram a se aproximar abertamente agora. Formava-se um pequeno círculo ao redor da cena. Uma mulher de vestido lilás comentou em voz baixa com a amiga. Eu sabia que havia algo errado. Ninguém entra aqui vestido assim. Outra pessoa, um homem de bigode grisalho, balançou a cabeça com desaprovação. É uma falta de respeito, com o organizador, com todos nós. O pedreiro milionário finalmente se moveu. Levou a mão ao bolso interno da camisa xadrez surrada. Os movimentos eram lentos, deliberados. O segurança ficou tenso, a mão direita movendo-se instintivamente para a cintura, onde certamente havia algum equipamento de contenção. Mas o pedreiro milionário tirou apenas um pequeno cartão branco, dobrado ao meio. Estendeu-o para o segurança sem dizer nada. O segurança pegou o cartão, desdobrou-o com cuidado. Seus olhos percorreram o conteúdo rapidamente. Sua expressão mudou sutilmente. A tensão nos ombros diminuiu, mas a confusão aumentou. Ele olhou para o pedreiro milionário, depois para o cartão, depois novamente para ele. Virou-se para a anfitriã e mostrou o cartão em voz baixa. Ela leu, e sua expressão também mudou. O sorriso profissional desapareceu completamente, substituído por uma expressão de incerteza. Isso é legítimo? Ela perguntou, mais para si mesma do que para o segurança. Ele deu de ombros. Parece ser. A anfitriã olhou para o pedreiro milionário com olhos novos, não mais com irritação ou desprezo, mas com uma curiosidade cautelosa. Senhor, eu preciso confirmar isso com a organização. O pedreiro milionário assentiu levemente, pegou o cartão de volta e guardou-o no bolso. A anfitriã afastou-se rapidamente, falando algo no fone de ouvido que usava discretamente. O segurança permaneceu ali, mas sua postura havia mudado. Não era mais ameaçadora. Era vigilante, mas respeitosa. Os convidados ao redor ficaram ainda mais intrigados. O que havia naquele cartão? Quem era aquele homem? Os cochichos se intensificaram. Especulações começaram a circular como fogo em mato seco. Alguns diziam que devia ser algum tipo de teste social. Outros achavam que era um artista performático. Havia quem apostasse que era um bilionário excêntrico, conhecido por suas excentricidades. O pedreiro milionário permaneceu no centro do pequeno círculo que se formara ao seu redor, alheio às especulações. Seus olhos voltaram a percorrer o salão, mas agora havia algo diferente em seu olhar, uma espécie de reconhecimento silencioso, como se ele estivesse contando segundos até que a verdade viesse à tona. E a verdade, ele sabia, estava prestes a explodir como uma bomba no meio daquela elegância artificial. A anfitriã retornou após alguns minutos, que pareceram horas. Seu rosto estava diferente agora. Não havia mais a frieza profissional, nem a irritação mal disfarçada. Havia algo novo em seus olhos, uma hesitação nervosa, como se ela estivesse pisando em terreno desconhecido. Ela aproximou-se do pedreiro milionário com passos mais cautelosos, o corpo ligeiramente inclinado para a frente, em uma postura que oscilava entre a deferência e a desconfiança. Senhor, ela começou, a voz mais baixa agora, quase íntima. Confirmamos que o senhor está de fato na lista. Peço desculpas pelo
Mal entendido. O pedreiro milionário assentiu uma vez, sem dizer nada. Não havia triunfo em seu rosto, nem satisfação. Apenas a mesma calma que o acompanhava desde que entrara no salão. A anfitriã hesitou, como se quisesse acrescentar algo, mas decidiu recuar. Fez um gesto discreto para o segurança, que imediatamente se afastou, retomando sua posição original na lateral do salão. Mas o estrago estava feito. O incidente havia chamado atenção demais. Agora, praticamente todos no evento sabiam da presença do homem de roupas de obra. E a confirmação de que ele estava, de fato, na lista, apenas intensificou a curiosidade. Quem era ele? Por que estava vestido daquela forma? O que fazia ali? Os cochichos se transformaram em conversas abertas. Pequenos grupos se formavam discutindo teorias. Uma mulher de cabelos ruivos, com brincos de esmeralda que balançavam a cada movimento de cabeça, especulava em voz alta. Talvez seja um dos novos ricos. Você sabe, esses que ganham dinheiro de formas não convencionais. Seu tom deixava claro o que ela pensava sobre não convencionais. Outro homem, de barba aparada e relógio de ouro no pulso, discordava. Não. Nenhum novo rico seria tão descuidado. Deve ser algum tipo de artista ou um excêntrico. O pedreiro milionário caminhou até o bar novamente. O mesmo barman de antes estava lá, mas sua postura havia mudado sutilmente. Ele não sorriu, mas também não demonstrou o desdém anterior. Havia agora uma cautela em seus movimentos, como se estivesse reavaliando a situação. Quando o pedreiro milionário se aproximou, o barman adiantou-se. O que o senhor deseja? O mesmo de antes. Desta vez, o barman pegou uma garrafa diferente. Não a premium da prateleira de trás, mas também não a comum de antes. Uma intermediária, uma escolha segura. Serviu uma dose generosa. Deslizou o copo pelo balcão com mais cuidado. O pedreiro milionário pegou o copo. Agradeceu com um aceno leve. O barman assentiu, mas seus olhos permaneceram fixos nele por mais tempo do que o necessário. Ao lado, 2 executivos conversavam. Um deles, de terno cinza risca de giz, olhava frequentemente na direção do pedreiro milionário. Seu colega, mais jovem, de gravata azul clara, parecia impaciente. Você está obcecado com isso. Deixa o cara em paz. O de terno cinza balançou a cabeça. Não é obsessão. É curiosidade. Algo não fecha. Olha as roupas dele. Olha as mãos. São de alguém que trabalha pesado. Mas se ele está na lista, significa que alguém o convidou. E ninguém convida um pedreiro para um evento desses. Talvez ele não seja um pedreiro, sugeriu o mais jovem. Então por que se vestir assim? O de terno cinza tomou um gole da bebida, os olhos ainda fixos no pedreiro milionário. É proposital, ele quer atenção, ou quer provar algo. O pedreiro milionário terminou a bebida e afastou-se do bar. Caminhou em direção a uma área mais tranquila do salão, onde algumas poltronas de couro estavam dispostas ao redor de mesas baixas de vidro. Sentou-se em uma delas, recostou-se e fechou os olhos por um momento. Não parecia cansado. Parecia alguém que estava esperando, pacientemente, inevitavelmente. Uma jovem de vestido verde esmeralda, claramente uma influenciadora pela forma como posicionava-se sempre de forma fotogênica, aproximou-se com um sorriso estudado. Ela segurava o celular na mão, mas não de forma óbvia. Parou a uma distância respeitosa, inclinou levemente a cabeça. Com licença, disse, a voz doce e curiosa. Eu não pude deixar de notar. O senhor é artista? O pedreiro milionário abriu os olhos lentamente, olhou para ela com atenção. Não respondeu de imediato. A jovem manteve o sorriso, mas algo nele começou a vacilar. O silêncio se estendeu por tempo demais para ser confortável. Finalmente ele falou. Não. Ah. Ela piscou algumas vezes, claramente esperando mais. Então, o senhor trabalha em que área? Construção. A resposta foi direta, sem rodeios. A jovem processou a informação, o sorriso agora completamente artificial. Que interessante. E o senhor conhece alguém aqui? Algum dos organizadores? O pedreiro milionário sustentou o olhar dela por mais alguns segundos, então desviou os olhos,
como se a conversa tivesse acabado. A jovem ficou ali por mais um momento, sem saber o que fazer. Então se afastou com passos rápidos. Voltou para o grupo de amigas e começou a falar animadamente, gesticulando na direção dele. As outras olharam, riram baixo, balançaram as cabeças. Um homem mais velho, de cabelos completamente brancos e postura aristocrática, observava tudo de longe. Ele estava parado próximo a uma das janelas, uma taça de vinho tinto na mão. Seus olhos, porém, não se desviavam do pedreiro milionário. Havia algo em seu olhar que era diferente dos outros. Não era desprezo. Não era curiosidade superficial. Era análise. Como se ele estivesse tentando resolver um quebra-cabeça complexo. Ele se aproximou devagar, com a segurança de alguém acostumado a comandar ambientes. Parou ao lado da poltrona onde o pedreiro milionário estava sentado, mas não sentou. Ficou de pé, olhando para baixo, a taça na mão. "Boa noite", disse, a voz grave e controlada. O pedreiro milionário olhou para cima. "Boa noite." O homem mais velho tomou um gole do vinho, saboreou por um momento antes de continuar. "Você está causando bastante agitação aqui esta noite." "Não era minha intenção." "Não?" O homem mais velho ergueu uma sobrancelha. "Então qual era?" O pedreiro milionário não respondeu de imediato. Ele olhou ao redor do salão, para todas aquelas pessoas vestidas com perfeição, conversando sobre negócios e investimentos, bebendo bebidas caras e fazendo contatos. Então, voltou os olhos para o homem mais velho. "Apenas estar aqui." O homem mais velho estudou-o por mais alguns segundos, então assentiu lentamente, como se tivesse chegado a alguma conclusão. "Interessante." Ele tomou outro gole do vinho. "Você sabe quem eu sou?" "Não." "Ótimo." Pela primeira vez, um leve sorriso apareceu no rosto do homem mais velho. "Então estamos em pé de igualdade." Ele virou-se para sair, mas parou, olhou por sobre o ombro. "Posso lhe dar um conselho?" O pedreiro milionário esperou. "Esse pessoal aqui." O homem mais velho fez um gesto vago na direção dos outros convidados. "Eles julgam livros pela capa. Sempre julgaram. Sempre julgarão. Mas alguns deles..." E aqui sua voz baixou, ficou mais séria. "Alguns deles vão se arrepender de ter feito isso, muito em breve." E com essas palavras, ele se afastou, desaparecendo entre os grupos de convidados. O pedreiro milionário ficou sozinho novamente, mas algo havia mudado. A tensão no salão havia aumentado. As pessoas não apenas cochichavam mais, elas observavam, estudavam, esperavam. E no fundo do salão, próximo à entrada principal, chegava alguém, um homem alto, de terno impecável, acompanhado de 2 assistentes. Ele trazia uma pasta de couro na mão e um semblante sério. Quando entrou, várias pessoas se viraram para cumprimentá-lo. Ele era claramente importante. Muito importante. E seus olhos, assim que varreu o salão, fixaram-se diretamente no pedreiro milionário. O homem de terno impecável atravessou o salão com passos largos e decididos. Seu nome era murmurado por todos ao redor. Era Eduardo Mendes, o principal organizador do evento, empresário conhecido por sua rede de contatos e influência nos círculos corporativos mais exclusivos da cidade. Ele cumprimentava as pessoas com acenos rápidos, sorrisos econômicos, mas não parava para conversar. Seu destino era claro. Seus olhos permaneciam fixos no pedreiro milionário, que continuava sentado na poltrona de couro, imóvel, observando a aproximação com a mesma calma desconcertante de sempre. As conversas ao redor cessaram quase completamente. Era como se todos no salão tivessem percebido que algo definitivo estava prestes a acontecer. Os convidados afastaram-se sutilmente, criando um espaço aberto entre Eduardo Mendes e o pedreiro milionário. Uma espécie de arena invisível se formou, delimitada por olhares curiosos e expectantes. Eduardo parou a poucos passos da poltrona. Seus assistentes ficaram atrás dele, discretos, mas vigilantes. Ele não sentou. Ficou de pé, a pasta de couro ainda na mão, os olhos percorrendo cada detalhe das roupas sujas, das botas manchadas, das mãos calejadas. Seu rosto não revelava raiva, mas havia uma tensão em sua mandíbula, uma rigidez nos ombros que denunciava desconforto. "Boa noite", disse Eduardo, a voz controlada, mas fria.
O pedreiro milionário levantou-se lentamente. Não era uma postura de submissão, mas de respeito básico. Ele era um pouco mais baixo que Eduardo, mas sua presença era sólida e inabalável. Boa noite! Eduardo respirou fundo, como se estivesse reunindo paciência. Eu sou Eduardo Mendes, organizador deste evento. Ele fez uma pausa esperando alguma reação. Não houve nenhuma. O pedreiro milionário apenas assentiu levemente, como se a informação fosse irrelevante. Eduardo continuou, a voz ficando um pouco mais firme. Recebi relatos de que houve um incidente envolvendo o senhor. Nenhum incidente, respondeu o pedreiro milionário calmamente. Apenas um mal-entendido. Um mal-entendido. Eduardo repetiu as palavras lentamente, como se estivesse testando o sabor delas. O senhor entende que este é um evento exclusivo, correto? Com um código de vestimenta específico. E que sua presença, vestido dessa forma, está causando desconforto aos outros convidados? O pedreiro milionário não desviou o olhar. Entendo. Então por quê? Eduardo deu um passo à frente, baixando ligeiramente a voz, mas mantendo a firmeza. O senhor escolheu vir assim? O pedreiro milionário ficou em silêncio por alguns segundos. Ao redor, as pessoas continham a respiração, esperando pela resposta. Algumas inclinavam-se para a frente, tentando ouvir melhor. Outras seguravam os celulares de forma discreta, claramente gravando ou preparadas para gravar. Finalmente ele falou, porque vim direto do trabalho. A resposta era simples, quase inocente, mas o impacto foi imediato. Alguns convidados riram baixo, achando a explicação absurda. Outros balançaram as cabeças incrédulos. Uma mulher de vestido roxo virou-se para a amiga e comentou em voz não tão baixa quanto pretendia. Ele acha que estamos brincando, isso é um insulto. Eduardo Mendes não riu. Seus olhos se estreitaram levemente. O senhor veio direto do trabalho, repetiu como se estivesse tentando entender a lógica. E não achou necessário trocar de roupa antes de vir a um evento como este? Não tive tempo. Não teve tempo! Eduardo cruzou os braços, a pasta de couro agora apoiada contra o peito. O senhor entende como isso soa? Vou ser franco com o senhor. Não me importo com quem o senhor é ou quem o convidou. Este evento tem padrões. E o senhor está, clara e objetivamente, desrespeitando esses padrões. O pedreiro milionário não respondeu. Eduardo esperou, mas o silêncio se prolongou. A irritação começou a aparecer no rosto do organizador. Ele descruzou os braços, deu mais um passo à frente, agora invadindo claramente o espaço pessoal do outro. Vou fazer uma sugestão, disse, a voz baixa mas carregada de autoridade. O senhor vai sair daqui agora, de forma educada e discreta. Vai para casa, troca de roupa e se ainda quiser voltar pode tentar. Mas vestido adequadamente, como um convidado que respeita este evento e as pessoas presentes. O pedreiro milionário sustentou o olhar de Eduardo. Não havia desafio em seus olhos, mas também não havia submissão. Havia algo mais profundo. Uma espécie de compreensão silenciosa, como se ele já tivesse vivido aquela cena dezenas de vezes antes, como se soubesse exatamente como ela terminaria. E se eu não sair? A pergunta foi feita calmamente, sem agressividade. Eduardo piscou, claramente não esperando a resposta. Ao redor, alguns convidados deram pequenos passos para trás, sentindo a tensão subir. Eduardo recuperou-se rapidamente, ergueu o queixo. Então eu vou ter que pedir aos seguranças que o escoltam para fora. E acredite, eu não quero fazer isso. Não quero transformar esta noite em um espetáculo, mas farei, se necessário. O pedreiro milionário assentiu lentamente, como se estivesse ponderando as opções. Então, para surpresa de todos, ele começou a se mover. Não em direção à saída, mas em direção ao centro do salão. Eduardo ficou parado, confuso, observando. Os convidados se afastaram, abrindo passagem. O pedreiro milionário caminhou até ficar no exato centro do espaço, sob o maior dos lustres de cristal. Ali, ele parou. Virou-se para Eduardo e falou, pela primeira vez em voz alta o suficiente para que todos ouvissem claramente. Eu não vim aqui para desrespeitar ninguém. Vim porque fui convidado,
e vim como sou. A declaração ecoou pelo salão. Houve um momento de silêncio absoluto. Então, como uma onda, as reações começaram. Alguns convidados balançaram as cabeças com desaprovação. Outros cruzaram os braços, claramente ofendidos. Uma mulher comentou alto: "A arrogância, isso é inacreditável." Um homem de bigode respondeu: "É o que dá quando se deixa qualquer um entrar." Eduardo Mendes cerrou os punhos. Ele fez um sinal para os seguranças que imediatamente começaram a se mover. 2 deles aproximaram-se do pedreiro milionário, um de cada lado. Eram homens grandes, profissionais, treinados para lidar com situações assim sem causar cena. Um deles estendeu a mão. "Senhor, por favor, venha conosco." O pedreiro milionário olhou para a mão estendida. Não a pegou. Olhou para os 2 seguranças, depois para Eduardo, depois para todos os convidados ao redor. Havia dezenas de olhos sobre ele. Olhos julgadores. Olhos divertidos. Olhos curiosos. Mas nenhum olhar de solidariedade. Nenhum olhar de compreensão. Ele respirou fundo. Levou a mão ao bolso interno da camisa xadrez novamente. O gesto fez os seguranças ficarem tensos, prontos para reagir. Mas ele apenas tirou o mesmo cartão branco de antes. Desta vez, porém, não o entregou a ninguém. Segurou-o no ar, entre 2 dedos, para que todos pudessem ver. A luz do lustre refletia no cartão, fazendo-o brilhar levemente. "Antes de me removerem", disse, a voz ainda calma, mas agora com um peso diferente, "talvez seja interessante que o Sr. Mendes leia o que está escrito aqui." Eduardo franziu a testa. Hesitou por um momento, então caminhou até o pedreiro milionário e arrancou o cartão de sua mão. Abriu-o com movimentos bruscos, claramente irritado. Seus olhos percorreram o conteúdo rapidamente. Então, pararam. Voltaram ao início. Leram novamente, mais devagar. Sua expressão mudou gradualmente. A irritação deu lugar à confusão. A confusão deu lugar ao choque. Ele ergueu os olhos do cartão. Olhou para o pedreiro milionário com uma intensidade nova. Olhou novamente para o cartão. Suas mãos começaram a tremer levemente. "Isso..." Sua voz falhou. Ele limpou a garganta. "Isso não pode estar certo." O pedreiro milionário não disse nada. Apenas sustentou o olhar de Eduardo esperando. Os convidados ao redor começaram a murmurar novamente, agora com uma urgência diferente. O que havia naquele cartão? O que estava escrito ali que tinha feito o poderoso Eduardo Mendes perder completamente a compostura? Um dos assistentes de Eduardo aproximou-se preocupado. "Senhor Mendes, está tudo bem?" Eduardo não respondeu de imediato. Ele continuou olhando para o pedreiro milionário como se estivesse vendo um fantasma. Finalmente, em uma voz baixa que mal podia ser ouvida, ele perguntou: "É mesmo o senhor?" E pela primeira vez desde que entrara no salão, o pedreiro milionário sorriu. Foi um sorriso pequeno, contido, mas carregado de significado. E com aquele sorriso toda a atmosfera do salão mudou. Eduardo Mendes deu 2 passos para trás, como se precisasse de distância física para processar o que acabara de descobrir. Suas mãos ainda seguravam o cartão branco, mas agora com uma delicadeza quase reverente, como se fosse algo sagrado. Ele olhou ao redor do salão, para todos os convidados que observavam com crescente curiosidade, depois voltou os olhos para o pedreiro milionário. Sua boca se abriu, fechou-se, abriu-se novamente. Finalmente, conseguiu formar palavras. "Senhoras e senhores", sua voz saiu rouca e ele teve que limpar a garganta novamente. "Senhoras e senhores, por favor, prestem atenção." O murmúrio cessou imediatamente. Todas as cabeças se viraram na direção de Eduardo. Ele raramente pedia atenção dessa forma. Quando o fazia, era porque algo verdadeiramente importante estava prestes a acontecer. Os convidados se aproximaram, formando um círculo mais fechado ao redor do centro do salão, onde o pedreiro milionário permanecia imóvel, as mãos nos bolsos, esperando. Eduardo respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Quando falou novamente, sua voz estava mais firme, mas ainda carregada de uma emoção difícil de identificar. Era uma mistura de choque, embaraço e algo que beirava de admiração. "Eu gostaria de apresentar a todos..."
Ele fez uma pausa, olhou para o cartão mais uma vez, como se precisasse confirmar que não estava sonhando. Senhoras e senhores, este é o senhor Marcos Henrique Almeida. O nome não significou nada para a maioria dos presentes. Alguns franziam as testas, tentando lembrar se já haviam ouvido aquele nome antes. Outros olhavam uns para os outros, buscando respostas nos rostos alheios. Uma mulher sussurrou: "Quem?" Outra respondeu: "Nunca ouvi falar." Eduardo percebeu a confusão e continuou, agora com mais firmeza. O senhor Marcos Henrique Almeida é o fundador e principal acionista da Almeida Construções. Desta vez, a reação foi diferente. Algumas pessoas arregalaram os olhos. Outras levaram as mãos às bocas. A Almeida Construções não era apenas uma construtora qualquer. Era uma das maiores empresas de construção civil do país, responsável por dezenas de edifícios comerciais e residenciais de alto padrão, incluindo 3 dos arranha-céus mais icônicos da cidade. A empresa valia bilhões. E seu fundador, ao que tudo indicava, estava ali, no meio daquele salão, vestindo roupas de obra manchadas de cimento. Um homem de terno marrom, que havia sido um dos primeiros a fazer comentários depreciativos sobre o pedreiro milionário, empalideceu visivelmente. Ele deu um passo para trás, como se quisesse desaparecer entre a multidão. A mulher de vestido dourado, que havia liderado os cochichos maliciosos, deixou cair a taça de champanhe. O vidro se estilhaçou no chão, mas ela nem pareceu notar. Seus olhos estavam fixos no homem que ela havia zombado minutos antes. Eduardo continuou, sua voz agora ganhando uma tonalidade quase apologética. E não apenas isso. O senhor Almeida é também... Ele hesitou, consultou o cartão novamente, como se ainda não acreditasse no que estava lendo. Ele é o maior investidor privado deste evento. Foi ele quem financiou a maior parte da organização desta noite. Sem sua contribuição, este evento simplesmente não existiria. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Não havia mais cochichos. Não havia mais risadas contidas. Havia apenas um silêncio pesado, sufocante, carregado de vergonha e incredulidade. As pessoas começaram a se olhar, procurando nos rostos alheios algum tipo de absolvição, mas encontrando apenas o reflexo de seu próprio constrangimento. O pedreiro milionário, ou melhor, Marcos Henrique Almeida, permaneceu onde estava. Não havia triunfo em seu rosto, não havia sarcasmo ou vingança. Havia apenas aquela mesma calma que o acompanhara a noite inteira. Ele tirou as mãos dos bolsos lentamente, cruzou os braços de forma relaxada. Seus olhos percorreram o salão, observando cada rosto, cada expressão de choque, cada gesto de desconforto. Eduardo aproximou-se dele, estendeu a mão. Senhor Almeida, eu não tenho palavras para expressar meu constrangimento. Se eu soubesse... Marcos olhou para a mão estendida por um momento. Então a apertou. O aperto era firme, mas breve. Não há necessidade de desculpas, Sr. Mendes. O senhor agiu exatamente como deveria agir, considerando as aparências. A resposta, ao invés de aliviar a tensão, apenas a intensificou. Havia algo naquelas palavras, uma gentileza que tornava a situação ainda mais desconfortável. Eduardo retirou a mão, engoliu seco. Ainda assim, todos nós. Ele olhou ao redor, procurando apoio, mas encontrando apenas rostos constrangidos. O senhor tem todo o direito de estar aqui, mais do que qualquer um de nós. Marcos assentiu levemente, mas não disse mais nada. O silêncio se prolongou. Então, lentamente, as pessoas começaram a se mover. A anfitriã que o havia interrogado anteriormente aproximou-se com passos hesitantes, as mãos entrelaçadas nervosamente. Senhor Almeida, eu lamento profundamente o mal-entendido anterior. Se eu tivesse sabido... Não há problema. Marcos interrompeu suavemente. A senhora estava fazendo o seu trabalho. Outros começaram a se aproximar, um por vez, oferecendo desculpas, tentando justificar seus comportamentos. Um dos executivos que havia feito piadas sobre ele estar perdido aproximou-se com o rosto vermelho. Senhor Almeida, eu não sabia quem o senhor era. Foi um erro terrível de minha parte. Marcos olhou para ele com atenção.
E se eu fosse realmente um pedreiro? Apenas um trabalhador comum que, por algum erro, tivesse entrado aqui? Suas desculpas ainda seriam as mesmas? A pergunta ecoou pelo salão como um tiro. O executivo abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou ao redor, procurando por algum tipo de salvação, mas não encontrou. Marcos não esperou pela resposta. Apenas se virou e caminhou em direção à janela, a mesma onde havia parado no início da noite. As pessoas começaram a sussurrar novamente, mas agora o tom era completamente diferente. Não havia mais desprezo ou diversão. Havia desconforto, vergonha e uma tentativa desesperada de reinterpretar tudo o que havia acontecido sob uma nova luz. A jovem influenciadora que havia tentado falar com ele anteriormente cobria o rosto com as mãos, claramente horrorizada com sua própria audácia. O homem de cabelos grisalhos que havia sugerido que ele fosse algum tipo de protesto estava pálido, olhando fixamente para o chão. O barman, do outro lado do salão, observava tudo com uma expressão indecifrável. Ele pegou a garrafa premium da prateleira de trás, a que havia se recusado a usar antes, e preparou uma dose generosa. Caminhou pessoalmente até onde Marcos estava, estendeu o copo. Senhor Almeida, com meus mais sinceros pedidos de desculpas. Marcos virou-se, olhou para o copo, depois para o barman. Pela primeira vez na noite, algo que poderia ser chamado de um sorriso genuíno apareceu em seu rosto. Era pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Ele pegou o copo. Obrigado. O barman assentiu e se afastou rapidamente, claramente aliviado por ter tido a chance de redimir-se. Marcos tomou um gole, deixou o líquido queimar suavemente a garganta. Olhou pela janela, para a cidade lá embaixo, com seus milhões de luzes piscando na escuridão. Quantos prédios daquela vista haviam sido construídos por suas mãos? Quantas estruturas erguidas por equipes que ele mesmo havia liderado nos primeiros anos, quando ainda trabalhava fisicamente nas obras? Ele não havia mentido para ninguém. Havia vindo direto do trabalho. Porque naquela tarde, ele estava em uma de suas obras, não como dono ou investidor distante, mas como ele sempre fora. Um pedreiro. Alguém que entendia cada tijolo, cada saco de cimento, cada gota de suor necessária para transformar um projeto em realidade. Suas roupas sujas não eram uma declaração política, nem uma performance artística. Eram simplesmente o uniforme de quem não havia esquecido de onde veio. Eduardo aproximou-se novamente, desta vez com mais cautela. Senhor Almeida, se me permite perguntar, por que o senhor não disse quem era desde o início? Teria evitado todo esse constrangimento. Marcos virou-se, olhou para Eduardo com aqueles olhos calmos que haviam permanecido imperturbáveis durante toda a noite. Porque eu queria ver, disse simplesmente. Queria ver como as pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. Queria ver se havia neste salão cheio de pessoas bem-sucedidas e educadas alguém que me trataria com dignidade, independentemente das minhas roupas. Ele fez uma pausa, deixou as palavras pousarem. Eduardo baixou os olhos, incapaz de sustentar o olhar. Marcos continuou, a voz ainda calma, mas carregada de uma verdade que cortava mais fundo que qualquer grito. E descobri que não havia. Cada pessoa aqui, sem exceção, julgou-me pelas aparências. Alguns com desprezo aberto, outros com curiosidade maliciosa, mas ninguém com respeito básico. Ele tomou outro gole do uísque, virou-se novamente para a janela. Exceto um. Eduardo ergueu a cabeça confuso. Um? Marcos assentiu. O senhor de cabelos brancos, aquele ali. Ele apontou discretamente para o homem mais velho que havia conversado com ele anteriormente. O homem, percebendo que estava sendo mencionado, assentiu levemente de onde estava, um sorriso discreto nos lábios. Ele não sabia quem eu era, mas me tratou com dignidade mesmo assim. Por isso, ele é a única pessoa neste salão que tem meu respeito verdadeiro. As palavras caíram como uma sentença final. As pessoas ao redor baixaram as cabeças, envergonhadas. Alguns começaram a se afastar discretamente, procurando cantos onde pudessem se esconder do peso daquele momento. Eduardo permaneceu onde estava.
as mãos tremendo levemente ao lado do corpo. Marcos terminou o uísque, colocou o copo vazio em uma mesa próxima. Então, sem mais palavras, começou a caminhar em direção à saída. As pessoas se afastavam à sua passagem, como se ele fosse royalty. Mas não havia admiração naqueles olhares. Havia apenas vergonha. Na porta, ele parou. Virou-se uma última vez, olhou para o salão inteiro. Para os lustres de cristal, para as roupas caras, para os rostos constrangidos. E disse, em uma voz que todos puderam ouvir claramente: Boa noite a todos. E lembrem-se, roupas podem ser trocadas em minutos. Caráter leva uma vida inteira para ser construído. E então ele saiu, deixando para trás um salão silencioso, onde dezenas de pessoas bem vestidas e bem-sucedidas enfrentavam pela primeira vez o peso de sua própria hipocrisia. As botas manchadas de cimento ecoaram pelo corredor de mármore, um som que ninguém naquele evento jamais esqueceria.